Em apenas 72 horas, duas estrelas explodiram com tamanha intensidade que ficaram visíveis a olho nu. Um par de tremores de magnitude 6 devastou a Venezuela, enquanto uma erupção solar colossal colidiu com o único cometa interestelar confirmado em nossos céus. Os cientistas batizaram esse período de opília de 72 horas. Mas ninguém antecipava que tudo acontecesse simultaneamente, inclusive o próprio olho da Atlas sofrendo um impacto direto de uma ejeção de massa coronal. As chances dessa colisão cósmica e sísmica são inferiores a 1 em 1000. Será uma convergência aleatória ou um indício de que estamos ignorando um padrão mais profundo? Uma acumulação de fenômenos raros de alta energia, todos condensados em 3 dias. Se você se pergunta o quão improvável isso é, vamos analisar os detalhes. Em média, o planeta registra talvez uma nova visível sem auxílio a cada ano. Às vezes, nenhuma. Desta vez, duas surgiram no céu em um intervalo de dia e meio, ambas luminosas o suficiente para que astrônomos amadores as avistassem no quintal, sem precisar de telescópio. Na Venezuela, a área costuma registrar um terremoto de magnitude 6 a cada 2 ou 3 anos. 2 abalos principais, mais um forte réplica, atingiram a mesma região em menos de 6 horas. Enquanto isso, o Sol, já agitado no auge de seu ciclo de atividade, expeliu uma ejeção de massa coronal diretamente na trajetória orbital de um cometa interestelar. Um alvo tão incomum que é apenas o terceiro já verificado. Ao somar as probabilidades, a chance de todos esses incidentes ocorrerem em uma janela de 72 horas cai para abaixo de 1 em 1000, quiçá bem menor, dependendo do método de cálculo. Estatísticos denominam isso de agrupamento de Poisson. Por vezes, o acaso reúne uma combinação tão extravagante que parece manipulada. A probabilidade de avistar um par de novas visíveis em 3 dias é inferior a 0,002%. 2 terremotos venezuelanos desse porte em sequência, cerca de 1 em 10. 000, some a isso uma CME roçando 3 e Atlas bem quando ele adentra o sistema solar interno, e você entra em um reino onde a calculadora simplesmente desiste. É por isso que até pesquisadores experientes o chamam de empilhamento de eventos. Não se trata apenas da escassez de cada componente. É a forma como eles se entrelaçam, tornando toda a janela quase inconcebível. O termo já circula em círculos de astronomia e geofísica como abreviação para uma semana em que o universo pareceu ignorar as regras. Os dados não enganam. Trata-se de um outlier estatístico de primeira grandeza. É isso que o torna impossível de desprezar e irresistível para mapear, segundo a segundo, a fim de verificar o quão preciso é o encaixe desses eventos que desafiam as probabilidades. O relógio inicia logo após a meia-noite no tempo universal. Às 2h12 da manhã UTC em 23 de setembro, a primeira nova, V1935 Centauri, irrompe em detecção. Telescópios de levantamento no Chile e na África do Sul captam a explosão em minutos, com alertas automáticos registrados e confirmação pública em menos de 1 hora. No horário local de Centaurus, ainda é noite profunda, mas as novidades já se propagam pelas redes internacionais ao amanhecer na Europa. Avançando para o final da noite de 24 de setembro, exatamente às 22h21 UTC. Sismógrafos pelo Caribe captam uma ruptura superficial abrupta, um terremoto de magnitude 6. 22 perto de Mene Grande, na Venezuela. O epicentro está a uma profundidade de cerca de 7,8 km. Os relógios locais marcam 18h21, bem quando os moradores terminam o jantar. Em instantes, relatórios preliminares chegam aos feeds da sismologia venezuelana, com o SGS, EMSC e outros ecoando o ocorrido em seus catálogos globais. Menos de 6 horas depois, às 3h51 UTC de 25 de setembro, a Terra treme novamente. Agora é um de magnitude 6. 3, um pouco mais profundo, a 14 km. A mesma zona é abalada. Réplicas, incluindo uma de cerca de magnitude 5. 8, propagam-se pela área na hora seguinte. Registros hospitalares e correntes de mensagens no WhatsApp cronometram o tumulto em tempo real, enquanto equipes médicas se mobilizam. Apenas 14 minutos após o segundo tremor, às 4h05 UTC, outro alerta astronômico é ativado.
V7994 Sagittarii rompe invisibilidade, com brilho máximo de magnitude 6. 2. Pipelines automáticos divulgam a descoberta em feeds públicos, e sensores multispectrais detectam assinaturas de raios gama e X. Astrônomos amadores trocam observações com experts. No Meanville, ao fundo, o Sol se prepara para um clímax decisivo. Ao longo de 25 de setembro, uma ejeção de massa coronal lançada no dia anterior varre o sistema solar interno. Modelos posicionam sua chegada na rota projetada do 3 em Atlas dentro de uma janela de 8 horas. As estimativas focam no meio-dia UTC, mas a sobreposição exata varia conforme as efemérides mais recentes e a velocidade do vento solar. Alertas do Centro de Previsão do Tempo Espacial são emitidos em minutos para cada nova leitura, enquanto cientistas e observadores de cometas monitoram o avanço da frente de plasma. Cada carimbo temporal está fixado no tempo universal, mas todo evento imprime sua marca local. Telescópios chilenos no frio pré-auroral, hospitais venezuelanos sob blackouts noturnos, e físicos solares acompanhando fluxos de dados em atualizações ao vivo. A sequência de incidentes, segundo a segundo, constrói uma linha do tempo tão compacta quanto qualquer outra na memória recente. Cada ponto no mapa representa um alfinete fixado em uma janela extraordinária de 72 horas. Uma nova não é apenas um clarão repentino. Trata-se de uma explosão em uma anã branca, uma estrela morta que rouba hidrogênio de sua companheira de forma discreta até que as faíscas preciosas desencadeiem uma fusão descontrolada. Em poucas horas, o brilho do sistema pode aumentar em 100,000 vezes, superando o fulgor de 1 bilhão de sóis. Foi exatamente isso que ocorreu antes do amanhecer de 23 de setembro, quando V1935 Centauri, uma estrela tênue no Centauro, saltou para a magnitude 5,8. Isso a torna visível a olho nu de um local escuro, uma raridade inclusive para astrônomos experientes. Gabriela Moya, astrônoma amadora em Valparaíso, no Chile, foi a primeira a confirmar o surto. Ela passou a noite operando seções remotas de telescópios, vasculhando o céu em busca de anomalias. Apesar das nuvens e dos apagões, insistiu, motivada pelo entusiasmo e pelo peso de ser pioneira. Boatos sobre a nova circulavam em canais do Discord. Mas Moya aguardou confirmação absoluta. Quando seu relatório chegou ao Central Bureau for Astronomical Telegrams às 2h12 UTC, ela mal havia dormido por 2 dias. Seu aviso provocou uma enxurrada de verificações automáticas no hemisfério sul, e em breve as coordenadas da nova pipocavam em redes globais. O encanto de uma nova reside em sua física subjacente. O hidrogênio da estrela companheira acumula-se na superfície da anã branca, espremido pela gravidade até que as temperaturas ultrapassem 10 milhões de graus. A fusão se inicia em uma reação em cadeia incontrolável, expelindo as camadas externas para o espaço a milhares de quilômetros em s. A detonação gera uma onda de choque que atravessa o gás ejetado, aquecendo-o até que ele emita luz visível, além de raios gama e raios X em abundância. No caso de V1935 Centauri, detectores orbitais captaram uma assinatura clara de raios gama e raios X duros enquanto o brilho óptico atingia o pico. Esse é o selo de choques intensos. Prova de que a explosão acelerava partículas próximas à velocidade da luz, possivelmente, formava grãos de poeira no rescaldo. Menos de 2 dias depois, outra anã branca em Sagitário, V7994 Sagittarii, imitou o feito, alcançando magnitude 6,2, no limiar da visibilidade sem auxílio. A detecção gerou controvérsias, com equipes de varredura competindo para registrar a primeira observação, seus informes transitando entre logs de telescópios e postagens em redes sociais. Satélites de alta energia, como Fermi e Swift, flagraram o fenômeno quase de imediato, registrando um pico veloz nas faixas de raios gama e raios X duros. Discussões internas na NASA e na equipe do Fermi postergaram o anúncio público enquanto os dados eram examinados quanto a falsos positivos. Quando as confirmações foram divulgadas, pré-prints inundaram as plataformas, cada um explorando a física dos choques e a aceleração de partículas por trás do evento. O que une essas novas é a ferocidade de suas assinaturas de choque, evidentes tanto nas curvas de luz quanto nas emissões de alta energia. Não se trata de meros aumentos suaves de brilho,
mas de fugas termonucleares em sistemas binários a anos-luz de distância, no entanto tão luminosos que gravam sua narrativa no nosso firmamento. O primeiro tremor atacou logo após o pôr do sol próximo a Mané Grande, com magnitude 6,2 e profundidade de 7,8 km. Essa superficialidade permitiu que a fratura galopasse diretamente à superfície, balançando residências e fazendo postes de energia oscilarem. O hospital local, já com estoques escassos, apressou-se em montar um posto de triagem ao ar livre enquanto as réplicas se aproximavam. A enfermeira sênior Maricela Rivas, que acabará de encerrar seu turno, voltou ao epicentro, orientando pacientes para lonas codificadas por cores estendidas no estacionamento. Sua voz firme no grupo de WhatsApp do hospital transmitia lesões e demandas urgentes, enquanto voluntários improvisavam pontos de hidratação e deslocavam os casos mais graves para longe de paredes fendidas. 5 horas adiante, a terra tremeu outra vez. Desta feita, magnitude 6,3, mais funda a 14 km, mais centrada quase sob a mesma área. A sequência obedeceu a um padrão clássico de transferência de tensão. Um segmento de falha deslizando, sobrecarregando o seguinte. Sismólogos da Universidade de Los Angeles, laborando a noite toda, traçaram o avanço da ruptura ao longo da zona de falha Ocaanon. Sua avaliação indicou um decaimento típico de réplicas, conforme a lei de Omori. Os abalos mais fortes no início, seguidos por uma fileira de tremores menores. Em menos de 1 hora, uma réplica de magnitude 5,8 abalou a região, obrigando pacientes e funcionários a fugirem do prédio mais uma vez. Cooks do hospital foram recrutados como vigias, monitorando as paredes por novas fissuras e sinalizando o momento seguro para regresso. O caos imediato foi marcado pela adaptação forçada. Com apenas 3 mesas cirúrgicas e energia instável, Rivas e sua equipe priorizaram crianças e traumas graves. Rotacionavam pacientes para fora durante as réplicas, empregando lanternas para inserir linhas intravenosas e vigiar sinais vitais. Estações de rádio locais difundiam atualizações do hospital, veiculando listas de suprimentos necessários e rotas seguras para viaturas de emergência. Naquelas horas, o hospital se transformou em um hub vital, não só para atendimento médico, mas para disseminação de dados e articulação comunitária. Sismólogos que analisaram o agrupamento de eventos destacaram que, apesar de ter um momento, os tremores seguiram padrões geológicos bem estabelecidos. A crosta nessa região da Venezuela sofre tensão constante devido ao atrito lento entre as placas do Caribe e da América do Sul. Quando um trecho desliza, a pressão se espalha, podendo provocar outra fratura próxima. Cada réplica servia como lembrete de que, em uma semana em que o cosmos parecia alterar as probabilidades, o solo sob seus pés ainda obedecia às suas próprias leis. O máximo solar não é mero jargão neste ano. Trata-se de uma ocorrência cotidiana. O número de manchas solares subiu para 165, e o fluxo de radiação solar se mantém acima de 180. Esse cenário torna as ejeções de massa coronal quase comuns, com o Sol expelindo nuvens densas de plasma a cada poucos dias. O que se destaca agora é o que compartilha o sistema solar interno com essas tempestades. 3I Atlas. Apenas o terceiro objeto interestelar confirmado, 3I Atlas não segue o roteiro habitual. Sua órbita é intensamente retrógrada, roçando quase o plano da eclíptica, e avança a mais de 60 km por segundo, bem mais veloz que cometas comuns. Essa rota o aproxima de 0,19 unidades astronômicas de Marte em 3 de outubro. Um sobrevoo próximo que deixa as equipes de orbitadores marcianos em alerta para as chances de imagens e análises espectrais. A maioria dos cometas que investigamos origina-se da nuvem de Oort ou do cinturão de Kuiper. Já 3I Atlas provém de um sistema estelar completamente diferente, trazendo substâncias e voláteis que antecedem o nosso Sol. Sua chegada não poderia ser mais oportuna. Atravessando o sistema solar no ápice do ciclo solar 25, ele enfrenta as condições mais intensas e instáveis de vento solar observadas em mais de uma década. Isso o transforma em uma sonda natural de plasma, um corpo cuja coma e cauda podem mostrar em tempo real como o material interestelar reage ao clima solar extremo. O Dr. Stefan Barnes, geofísico renomado por seus estudos em interações solares terrestres, descreve essa passagem como um experimento único na geração.
Ele destaca que, embora tenhamos presenciado impactos de ejeções de massa coronal em cometas do Sistema Solar antes, nunca tivemos a oportunidade de observar isso em um visitante interestelar. O sobrevoo próximo de Marte adiciona mais uma dimensão, enquanto os cientistas planetários se mobilizam para sincronizar observações de sondas como TGO e MAVEN. Cada dado coletado agora pode desvendar tanto as origens do cometa quanto a dinâmica das interações plasmáticas no máximo solar. Assim, enquanto 3I Atlas passa por Marte e segue para o periélio em 29 de outubro. Não é mera novidade. Representa um alvo em movimento raro para a heliosferologia e a ciência planetária. A atividade solar elevada, o trajeto peculiar do cometa e o cronograma desse encontro convertem uma tormenta solar rotineira em uma chance científica que não se repetirá em breve. Outubro se configura como um mês histórico, com diversas aberturas para que astrônomos amadores e cientistas comunitários participem ativamente. A próxima data principal é 20 e 21 de outubro, quando o cometa SFAN, catalogado como CEN2025R2, realiza sua aproximação máxima da Terra, a apenas 0,26 unidades astronômicas de distância. Isso equivale a cerca de 39 milhões de quilômetros. Com a lua nova e o pico da chuva de meteoros Orionidas coincidindo, as condições são ideais para avistar a cauda tênue do cometa. Para uma visão ótima, saia após a meia-noite, longe das luzes urbanas, e permita que seus olhos se adaptem por pelo menos meia hora. Binóculos de 7x50 ou 10x50 facilitam. Um mapa estelar ou aplicativo no celular pode orientá-lo à posição de SFAN enquanto ele desliza pelo céu pré-auroral. Em 29 de outubro, 3I Atlas atinge o periélio, seu ponto mais próximo do Sol nessa travessia, a cerca de 1,36 unidades astronômicas. Embora não seja visível à luz do dia, observadores experientes podem tentar capturá-lo no crepúsculo ou amanhecer, mas com máxima precaução. Jamais olhe perto do Sol sem filtros solares certificados ISO 12312-2 e evite binóculos ou telescópios sem o filtro fixado firmemente na lente frontal. Até um vislumbre breve sem proteção pode causar danos irreversíveis aos olhos. Para a caça a cometas e novas, a paciência compensa. A adaptação à escuridão é essencial, e lanternas vermelhas ou telas com brilho baixo preservam a visão noturna. A terceira data-chave é 19 de dezembro, quando 3I Atlas faz sua aproximação máxima da Terra, a cerca de 1,8 unidades astronômicas de distância. É o momento em que o cometa se torna mais acessível para imagens amadoras e observações visuais, sobretudo se sua atividade aumentar após o periélio. Plataformas de ciência comunitária como a ASO, International Come Quarterly e o Come Observation Database já convocam estimativas de magnitude, esboços de caudas e sequências fotográficas. Se notar algo fora do comum, como um brilho repentino, uma curvatura na cauda ou uma possível desconexão, anote o horário, local e instrumento usado, e verifique com outros antes de enviar para canais oficiais. Relatos responsáveis distinguem achados reais do ruído e mantêm os dados valiosos para os pesquisadores. Para quem organiza vigílias estelares em grupo, principalmente com crianças, revise as normas de segurança ao entardecer. Nada de observação solar direta. Mantenha todos os olhares longe do Sol. Óticos devidamente direcionados para longe do Sol, além de alertas sobre filtros aprovados e aplicação segura de lasers. A animação gerada por esses fenômenos pode incentivar negligências, porém uma breve atenção à prudência salvaguarda não só a visão, mas também a confiabilidade das pesquisas científicas. Enquanto outubro e dezembro avançam, os céus proporcionam uma oportunidade excepcional. Aquela que se responde melhor com visão nítida, procedimentos meticulosos e uma reverência equilibrada pelo encanto e pela precaução. No intervalo de meras 72 horas, de 23 a 25 de setembro de 2025, registraram-se 2 novae observáveis sem auxílio, 2 sismos gêmeos de magnitude 6 na Venezuela e uma ejeção de massa coronal cruzando o trajeto de 3 ínulas. A chance calculada para tal sequência de ocorrências é inferior a 0,1%. Conforme chegam informações frescas de eventos iminentes, como o sobrevoo de Marte, a aproximação dos cisnes e o periélio, as contribuições coletivas e o exame criterioso discernirão o acaso da interligação. Os fatos se mantêm e, por vezes, as configurações mais incomuns da natureza se revelam de forma evidente.